Entrando aqui rapidamente, nem avisei hoje, gente. Mas só pra gente fazer um adendo aqui do que seria realmente uma agressão. Alguém sabe o que é uma agressão de fato? Vou falar pra vocês o que é uma agressão através do viés terapêutico. Tem alguém aí? Como eu não avisei, então fica difícil as pessoas visualizarem, né? Mas vamos tentar falar aqui o que é agressão de fato. Até porque está em evidência aí o caso do Nego do Borel, né? Então vamos discorrer aqui em poucas palavras o que é de fato uma agressão, né? Sob a luz dos fins terapêuticos, tá certo? Bom, gente, a agressão nada mais é do que você impor sobre o outro as suas próprias referências, né? Então, quando você fala, um exemplo, quando você fala que ama alguém, de fato você não tem a capacidade de amar ninguém, né? O que você ama no outro, quando você fala que ama, tem duas possibilidades de amor. Ou você ama você no outro, ou você ama aquilo que está no outro que poderia te completar. Então, quer dizer, essa relação de amor, na verdade, ela não existe. Então, quando você tenta se encontrar no outro, então você tenta achar alguém igual a você. E pelo fato das pessoas serem diferentes, né, de não coadunar as suas ideias, as suas preferências, as suas referências, o que acontece? Você quer imprimir as suas próprias referências naquela pessoa, né? Que é aí que nasce a agressão. Ou seja, o certo agressor de fato é aquele que quer imprimir as suas próprias referências no outro, né? Um exemplo que tá acontecendo aí, que tá na mídia de jeito alarmante aí, o Nego do Borel, né? Que a namorada dele tá falando que ele o agrediu, e aí tem diversos tipos de agressão, né? Psicológica, verbal, física. Então, para vocês saberem de onde de fato nasce a agressão, é você querer impor, querer imprimir no outro as suas próprias referências, é querer que o outro seja igual a você. Então, se você não gosta do outro, não consegue amar o outro por não achar alguém igual a você, né? Porque você quer achar as suas referências no outro, né? Você acaba agredindo o outro, né? E você acaba não aceitando o ponto de vista do outro. E esse dia me ocorreu uma coisa muito triste. Eu estava na minha garagem e aí eu acabei discutindo com um vizinho, mas no sentido assim, no tom de discussão, no sentido de conversa, né? Mas alterei um pouco a voz porque ele havia me agredido 4 vezes, né? Ou seja, com palavras, com inferências que eu não gostei, né? E eu já tinha por diversas vezes demonstrado que eu não gostei. Então, a pessoa ser inteligente é isso, ser articulada é isso, é a pessoa perceber quando de fato o outro não gosta, é o limite do outro, né? E a pessoa agressiva, ela não quer perceber essa linha limítrofe que existe entre ele e o outro, né? Esse limite que existe entre ele e o outro, ele não quer aceitar, né? Então isso é muito difícil. E o engraçado que engraçado assim, né? Discorrendo o viés aqui. O que acontece, uma das possibilidades da agressividade, como âncora da agressividade, que a pessoa carrega a agressividade, tem N motivos, né? Tem esse fato, claro, que a pessoa tenta achar, né, no outro essa igualdade, que na verdade não vai existir, né, na maioria dos casos, porque não tem ninguém igual a gente, né? A gente pode coadunar em algumas ideias, mas iguais a gente em tudo nunca vai ter. Então a pessoa tem que trabalhar isso, porque senão a pessoa se torna realmente uma pessoa agressiva. Então daí nasce, né, a agressividade, né? De querer inferir no outro as suas próprias referências, né? De querer que o outro seja igual a você, né? Então, quando você traz a âncora da agressividade em você, imprimida em você, tem diversas situações também, né? Que a gente pode, pelos fins terapêuticos, querer traçar. Tem aquela âncora da agressividade que é trazida pelo pai que sempre gritou dentro de casa, sempre foi agressivo e aquela criança presenciou e cresceu daquela forma. Tem a âncora da agressividade que o filho foi deixado pelo pai e ele teve que se tornar agressivo
tá? Tem pessoas que se percebem assim, que se tornando agressivo, ele vai conseguir vencer o mundo. Então ele acaba vivenciando esse lado da agressividade e carregando a âncora da agressividade pro resto da vida, né? Achando que venceu a vida por conta da sua agressividade, mas que na verdade lá na frente isso vem chocar, né? Entre ele e a outra parte que ele vai coadunar, que ele vai se unir, que ele vai casar, né? Porque são pessoas diferentes. Então, sempre que você quiser imprimir no outro suas próprias referências, você está sendo uma pessoa agressiva. Tá aí o sentido da agressão. É quando você quer imprimir suas próprias referências no outro, esperando que o outro seja igual a você, tá? E para quem chegou atrasado aí, e quero agradecer o pessoal aqui no outro celular do Facebook atrelado, do Periscope, meu muito obrigada. Então, para quem chegou atrasado, a gente estava explicando que a relação de amor que a gente diz amar no outro, na verdade a gente não ama o outro. A gente ama o que a gente é no outro, né? A gente se vê no outro, se identifica no outro. Então a gente acaba amando o outro, né? E a outra relação é o que o outro completa que eu gostaria de ser. Então sempre na projeção, sempre nesse mecanismo de projeção. Então eu projeto no outro. Então vejo que a agressão ela nasce daí. Né, é o ser diferente, eu não aceitar o outro em ser diferente, tá certo? Então quando alguém vier numa roda de conversa, já que essa página é o Real Life Diário, quer dizer, o diário da vida real, imprimir esse tipo de pergunta numa conversa, numa rodinha de amigos, você já sabe inferir esse assunto, de onde nasce realmente a agressão. Tá bom? E espero que, como a gente está trabalhando os padrões de sofrimentos emocionais, que vocês trabalhem as suas emoções. Nós falamos aqui nos correr das nossas lives que nós temos de 28 a 30 emoções. Espero que vocês trabalhem. O emociômetro seriam essas carinhas aqui, ó. E desde criança vocês têm que trabalhar com a criança, né? Para ela poder saber distinguir, saber discriminar as suas emoções. Isso aqui é algumas ilustradas só para a gente ter uma noção do que é emociômetro, mas nós acabamos de falar aqui que a gente tem de 28 a 30 emoções. Então, a criança tem que saber distinguir essas emoções, tem que saber perceber essas emoções. E aquelas emoções que nós chamamos de negativa, ou estar triste, estar angustiado, nós temos, às vezes, a reação de deixar de lado e chamar como uma emoção negativa. E às vezes a pessoa se vê doente porque ela não aprendeu a lidar com essas emoções que nós intitulamos como negativa, o que na verdade é um estado de espírito, um estado mental normal. Porque se você passa por algum momento depreciativo, você perde alguém ou você passa por um certo momento de angústia, é certo você não estar bem todos os dias, né? É comum você não estar bem todos os dias. Pode acontecer de você não estar bem todos os dias. E você tem que se entender nessa dinâmica. Então tem muito adulto mal resolvido por conta disso. Não se trabalhou as emoções desde cedo, não se percebe dentro desse contexto de emoção por conta disso. Então trabalhar as emoções através de emociômetro hoje em rede particular no Rio de Janeiro, que eu vim de lá, eu tenho certeza que eles já tratam disso aqui. Tá? Na rodinha, na hora do recreio, eles tentam inferir isso aqui de alguma forma, o emociômetro, na percepção de suas emoções no cotidiano. Isso é muito fundamental, tá bom? Vou deixar aqui então gravada essa live sobre agressão, tá certo? A Raíssa tá aí, né, Raíssa? Obrigada, tá, meu amor? Deixando gravada aqui, porque eu não avisei, eu entrei de malandra aqui, porque eu queria muito inferir essa ideia do que é realmente uma agressão, tá bom? Obrigada, beijo.